Pronto, eu escrevi aqui algumas perguntas, mas não sei se do lado do público querem perguntar alguma coisa. Eu queria. Olá, olá, boa noite. Ah, eu fico sempre com esta dúvida nos documentários, em alguns documentários, mas neste surgiu mais forte em algumas ocasiões. Como é que surgiu o incitar de algumas cenas cotidianas? Tipo, eu gostei muito da primeira parte, a primeira cena que ela. Uma das pessoas estava no café e pediu café e etc. É interessante porque é um documentário, mas soube muito a ficção, essa primeira cena, enquanto outras já foram muito mais cruas. Eu fico com a pergunta: como é que se encena uma vida real? Que perguntas é que são feitas, etc. Ah, Nesse caso, portanto, eu tive uma preparação bastante aprofundada. Eu conhecia os hábitos de cada uma das personagens e eu sabia que ela tomava um pequeno café antes de ir trabalhar. E, portanto, o que nós fizemos uma encenação, obviamente, não é? Fomos buscá-la, ela veio como normalmente vinha, de Mota, e depois tivemos que preparar toda a cena, não é? E, hum, e pedimos para falar. Isso é que foi mesmo encenado, não é? Porque, no fundo, a questão da Patrícia, que é uma protagonista que fazia parte da fábrica e que eu perdi, portanto, é por isso que depois a narrativa, eu tive que adaptar a narrativa à situação, porque eu contava mesmo com ela, eram 3 mulheres, não é? E fiquei com 2, mesmo na altura ela foi embora, a Patrícia. E, portanto, tive mesmo que me adaptar. E introduzi a história da Patrícia, na altura, mais ou menos, não é? Na altura das filmagens, hum, no café, também houve um grande trabalho de montagem, não é? Em que a montadora fez assim ela própria encenou, não é? Foi mesmo um belo trabalho de montagem que ela fez. Mas, mas todos os protagonistas foram ao mesmo tempo espontâneos, sabendo que tinham que levantar umas questões sobre a Patrícia, sobre o incêndio, portanto, e depois, portanto, tínhamos um material de filmagens e depois houve uma escolha na montagem e o resultado é esse. Para mim está tá demasiado ficcional, não é? Esta cena. Enquanto que, por exemplo, a cena da conversa entre o casal, que é bastante tensa, não é? Eu já tinha reparado, porque estive bastante tempo com eles antes das filmagens, e já os conhecia, havia 5 anos que eu os seguia, não é? Portanto, havia certos pontos que eu queria que eles mencionassem, nomeadamente a questão da guerra, o relacionamento que eles tinham tido durante a guerra, enfim, tudo isso. E portanto, deixei-os falar, não é? E eu acho que eles esqueceram-se completamente que estavam a ser filmados, não é? Portanto, houve assim um ajuste de contas, ou uma tentativa de ajuste de contas, que
apesar de também haver a montagem, não é? Haver um trabalho de montagem, mas foi mais ou menos aquilo que eu esperava. E era mesmo natural, não é? E foi mesmo assim uma coisa que não foi encenada, não é? Simplesmente disse, então vocês agora podem falar da forma como vocês se encontraram. Já tinham falado, eu já sabia, não é? Portanto, mas era uma coisa que cada vez que falava, voltava sempre a mesma coisa. Um ressentimento de disso, daquilo e que. Portanto, Mas eu fico curioso, nesse momento específico, como é que de repente há uma câmara que foca nas mãos de ambos? Parece que, ou seja, claro, foi trabalho de montagem, portanto podem ter sido síncrono com a conversa e talvez não tenha mesmo sido, mas eu fiquei muito curioso para saber como é que eles reagiram ou como é que eles habitaram aquela conversa, às vezes lembrando-se que havia uma câmara lá para os captar. Sei que eles esqueceram-se, mas também houve esse cuidado ainda, portanto fiquei curioso como é que se balanceia essas duas. eu acho que o que está a referir, o plano das duas mãos, Na mesa, empicado. certo. Sim, isso eu reparei que enquanto eles estavam a falar, eles tinham. E foi mesmo, portanto, nós ouvimos, já não me recordo bem, mas eu acho que nós os ouvimos em off, ou há um silêncio, Certo. e vemos, porque foi um plano, chamado plano de corte, não é? Portanto, foi feito depois. E também eles não estavam a falar, não é? Foi assim, claro que não vou dizer em todos porque não é verdade, mas em muitos documentários temos que recriar o real, não é? Portanto, não, recriar no real ou então propor uma situação que vai permitir ao real de se manifestar. Né? E às vezes é mais natural, é mais espontâneo do que outros, não é? Do que outras vezes. Claro. Portanto, depende do que se espera. Eu sei que aqui houve certos momentos em que os protagonistas estavam ainda demasiado conscientes. E aí há sempre aquela parte um pouco artificial de ter que fazer que, não é? Outra pergunta, e não vou roubar mais tempo, mas agora fiquei com interesse em perceber algumas dicas como deixar as pessoas en- entrarem neste jogo de ficcionar a realidade que vivem. Umas dicas, só falo com a minha experiência. Portanto, a preparação, conhecer as pessoas e as pessoas terem confiança, isso é uma evidência. Não é? Sem isso, nós não conseguimos. Não conseguimos nos relacionarmos com os protagonistas e eles próprios acho que não sabem o que hão de fazer. Portanto, nós temos também que saber o que pretendemos deles, não é? Depois, o que acontecer, acontece. Mas é muito importante eles sentirem-se seguros e com referências, não é? Para não se perderem, depois, depois é muito difícil. As ideias vêm muitas vezes na altura das filmagens. Eu posso dizer que, por exemplo, nunca se deve começar com a ação em si, o que nós pretendemos. Por exemplo,
Então, duas pessoas estão à conversa à mesa, não é? Primeiro podem arrumar os vossos pratos e não sei o quê, e depois começam a conversar. Depois, na altura da montagem, corta-se. Mas temos que os colocar. Pronto, isso é uma dica, se calhar já sabe, mas não é evidente lembrar-se disso às vezes, não é? Porque Certo. tudo tem que ir depressa e. Porque queremos evocar primeiro um ritual que é cotidiano e próximo para depois entrar na parte mais, pronto, focando naquilo que nós queremos focar. É interessante. E Faz também sentido. outra coisa que eu acho que todos os realizadores de documentários louvam e agradecem é o, portanto, o inesperado. O inesperado, de repente, é incrível. Nós estamos a filmar ou estamos à espera que haja uma situação que se vá a desenrolar, acontecer, e de repente acontece alguma coisa que é muito inspiradora ou que faz completamente sentido e que nós não estávamos à espera de todo. E são os momentos completamente mágicos, não é? Ou os acidentes. Então aproveita-se os acidentes, os incidentes, e são enriquecedores e pronto, isso é muito importante no documentário, saber acolher esses momentos e compreendê-los. Há aqui muita coisa que no prática a gente tem respondido, mas uma coisa não que eu gostava de saber, que é, pronto, perceber que já conhecia as pessoas, não é? Mas para além disso, há algum significado pessoal do filme para si, sei lá, por exemplo, em termos familiares, alguém que trabalhava naqueles trabalhos, ou só o contexto do local, não sei, como é que chegou até àquela fábrica? Eu cheguei de uma forma também completamente inesperada. Fui contactada para fazer um vídeo, uma peça de arte-vídeo para uma capela contemporânea. E, as pessoas que me pediram isso queriam mesmo que eu conhecesse a origem das coisas, porque eles tinham previsto de fazer as janelas com peles, enfim. E, portanto, eles me disseram para irmos à fábrica. E pronto, e foi assim que eu cheguei e quando eu vi a fábrica pensei que de facto era necessário eu me envolver num trabalho de memória daquele sítio. Foi assim. Tá bom. Pronto, e efetivamente, embora a fábrica seja, digamos, o cerne do filme, há aqui diferentes camadas, não é? Pronto, desde as conversas que houve ali dos casais e até o próprio início do filme na casa de banho. Há assim coisas um bocadinho. Não sei, em que sentido é que isto se cola, vá? Porque isto dava para vários filmes, se calhar, não sei. Sim, enfim, são vários questionamentos, não é? O princípio é com uma trabalhadora que tem uma família e é a mais nova, não é? E também que já tem há alguns anos com o marido, portanto, depois no fim questiono, é também um relacionamento, quanto tempo é que pode durar assim de uma forma, ou vai azedar, ou não é? Portanto, há toda essa parte do tempo, não é? O que é que o tempo faz no relacionamento? Isso eu acho que é bastante presente, não é? Até pelas conversas, enquanto que, por exemplo, a Patrícia vai para o novo,
não é? Ela sai, não se ouviu muito bem, acho eu, os diálogos, mas é bastante claro que ela é mais nova e ela vai para o novo. Ela acabou de encontrar um namorado na Suíça e, portanto, decide deixar tudo, não é? Para ir ter com o namorado na Suíça. É um novo namorado. Enquanto que as outras estão com a sua vida mais estabilizada, não é? Com um relacionamento mais longo e... Como é que é? É difícil, não é? Eu reparei, por exemplo, que havia algumas incursões, digamos, de narração no filme. Isso partiu daquelas conversas, por exemplo, dos casais, ou houve entrevistas à parte? Como é que foi? Foram entrevistas à parte, é. Portanto, para além do lado observacional, também houve isso. Não entrou, foi depois, tanto na montagem. Sim, porque era importante mostrar também as condições de trabalho e isso, e o que é que os próprios trabalhadores e como é que eles viviam essas condições de trabalho depois de tantos anos também de dedicação e isso não era difícil fazer assim um trabalho unicamente observacional e mostrar essa parte de mais pessoal, não é? De relacionamento com o trabalho. Não sei se há mais alguma coisa que eu acrescentar. Não? Pronto, se não... Muito obrigada, muito obrigado por ter selecionado o filme e desejo-vos boa sorte e boa continuação. Boa noite então. Sexta-feira voltamos com as sessões da mostra propriamente dita lá no auditório da Junta de Freguesia. Pronto, e haverá mais presenças de realizadores também.